Manhã Diversa de volta, agora são 10 horas e 32 minutos e nós já falamos muito aqui no programa sobre o poder de compra, inflação e os impactos da alta dos preços. Mas uma notícia boa tem chamado a atenção. Pelo terceiro mês seguido, o IPCA apontou que o Brasil vive uma deflação, ou seja, uma queda nos preços de produtos e serviços. Quais fatores podem estar influenciando essa queda? Quais os impactos da deflação para a economia do país e principalmente para você que nos assiste aí de casa? Para responder a essas e outras perguntas, a gente conversa agora com o economista José Jamil Adum. Bom dia, Jamil. Bom dia, muito obrigado por mais essa oportunidade, né? Também estou inteiro como flamenguista hoje, passei no teste ontem. Passou no teste para cardíaco também, né, Jamil? Passei no teste ontem também. Então, vamos falar de deflação e vamos entender um pouquinho melhor isso em relação à economia. Bom, vamos lá. Para contextualizar, né, quem está nos assistindo, vocês já colocaram aí, né, ao vivo isso, a inflação é o aumento generalizado de preços de, né, diversos produtos, frequente, né, não que seja sazonal ou um produto ou outro. Tem um aumento generalizado constante, já gerando como uma inflação. E a deflação, com certeza, é o inverso. Né? Assim, é uma diminuição generalizada dos preços de uma forma, né? Só que todos dois, a inflação, quando ela é muito contínua, né, ela é prejudicada, ela prejudica o bolso dos consumidores, né, ela faz perder o poder de compra e assim por diante. E a deflação também, a princípio, a notícia ela é boa, né, de uma deflação, só que como já tinha comentado que tem em outras conversas, quando ela também é muito constante, a gente tem que ficar em observação. Por quê? É sinal que as pessoas também não têm poder de compra, não estão indo comprar, então a pessoa que produz tem a necessidade de diminuir esse preço, então diminui a margem de lucro, não necessariamente o equilíbrio de oferta e demanda. Né? E isso a gente tem que continuar observando, são só 3 meses, né? Vamos falar assim, esse trimestre. Então, para te ter uma firmeza de que isso vai ser permanente, a gente precisa estar analisando os próximos 60, 90 dias até o final do ano. Então, mesmo sendo algo aparentemente bom, os extremos exigem cuidado. Sim. E uma coisa, não sei, para vocês, né, que já colocaram que vão ao supermercado em tudo, é o que eles chamam de reduflação. Né? Não sei se vocês já perceberam, inclusive tem alguns consumidores já ainda Procon, né, em outros estados reclamando, por exemplo. É quando você vai comprar um produto, você não percebe, mas o peso diminui e o preço continua ou no mesmo patamar ou um pouquinho menor. Ou seja, na verdade não houve redução de preço. Você está vendendo um produto, né, com um peso menor, né, por um preço quase igual do que estava antes. Então, assim, você postou o chocolate aí, né? Então, quem já não percebeu um chocolate ou outro nessa condição? O preço está um pouquinho menor ou até igual, mas você está comprando um pedaço menor de chocolate. Com certeza, chocolate é um exemplo. Eu estava até comentando outro dia com os amigos que o chocolate que hoje é vendido como tamanho família, há uns anos atrás era o tamanho normal, né? Que a gente comprava pelo preço, se não mais barato pelo que a gente compra o tamanho menor hoje em dia, né? Então, o chocolate eu acho que a gente consegue visualizar muito bem esse exemplo que você deu. E essa deflação, né, que é registrada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, né, que foi aferido pelo IBGE, ele já começa a aparecer nas prateleiras do supermercado? O consumidor já consegue sentir essa redução de preço? Bom, a sensação é percebido, né? É bem perceptível. Mas quando a pessoa, o assalariado, por exemplo, né, vamos supor, as pessoas que têm menor poder de compra, tem uma condição seguinte, ela vai consumir, primeiro, com uma redução dos preços, lógico, e segundo, com uma perspectiva de ganho dela, né? Então, com ainda essa questão de aumento do desemprego muito alto, a informalidade, né? Não é só no Brasil, vou dizer assim, mas é uma incerteza de questão de emprego, né, que vem por aí, essa tendência ainda é simplesmente gastar em produtos alimentícios, né, do que pode, e deixar outros setores para trás, como, vamos supor, vestuário e outros produtos, vamos dizer assim, vai deixando de lado e vai comprar quando der. Jamil, e voltando então aos números, a gente detectou que em julho o IPCA ficou em menos 0,68%, em agosto menos 0,36%, no ano a inflação acumulada é de 4,09% e nos últimos 12 meses 7,17%. Qual a análise que a gente consegue fazer a partir desses números? Bom, essas 3 reduções seguidas, ela vem de reduções de ICMS, né, algumas ações governamentais.
Mas o que acontece? Todas essas ações, ela tem um limite até o final do ano, né? Tanto é que você, hoje, por exemplo, o Bolsa Família, o que foi levado para ser votado não chega a 600, né? É 405. E esse ICMS também, ele também não tem previsão. Inclusive, ele está afetando as receitas dos estados, né? Com essa queda de redução. O que acontece, então? Vocês têm uma inflação de 4,09, não é isso? E essa somatória, se não me engano, dá 1,29. Ela ainda é pouca para mim, né? Diante da inflação que ainda estava dentro dos produtos. E ainda, se você pegar o salário, né, que foi colocado no princípio desse ano, ele praticamente você não tem mais, até o final do ano, tudo que você teve ano passado, com ganho, você perdeu esse ano. E a projeção para o ano que vem, ela é bem semelhante no aumento do salário mínimo, no máximo que vai dar inflação esse ano. Ou seja, na percepção ainda, pelo menos minha, ainda consegue ainda uma caminhada para consumidores ainda de muito pensamento, de muita equilíbrio, vamos dizer assim, no processo de consumo. Recebemos aqui uma pergunta do Roberto Carlos de Ubá, né, que quer saber sobre esse assunto. Muito obrigada, Roberto Carlos, por ter mandado sua pergunta para a gente. E é com relação a isso aí que você estava falando. Na sua opinião, essa redução aí na gasolina e outros preços que a gente tem visto, é uma medida eleitoral ou realmente abaixou? Como a gente analisa isso? Bom, o que a gente percebe, pelo menos primeiro, se vocês ainda notaram, já teve um aumento da gasolina, um pouquinho que seja nas bombas. Os países produtores de petróleo reduziram a produção. Então, se você diminui a oferta, né, com certeza a demanda permanecendo, o preço sobe. Então, há uma tendência, por causa disso, de ter uma subida nos combustíveis e os próprios pessoal da Petrobras, pelo menos o que está, né, nos jornais, nas mídias, que há uma previsão de aumento já em novembro. Então, toda essa expectativa é o que faz também os consumidores estarem também ainda muito sem empolgação para consumir, né? Porque eu nunca pensei que eu ia estudar tanto economia comportamental na minha vida, né? Porque a gente falou muito de números, acho que a economista é exata, mas na verdade nós somos ciências sociais. Então, toda essa questão comportamental, a gente tem que entender. Não adianta simplesmente, vão baixar os preços, vão tirar a redução do ICMS e vai voltar todo um comportamento em cima de um processo de compra. Depende do setor, depende da renda da família, né, que a gente chama do ciclo familiar, vamos dizer assim. Só um casal com filho, né, ou aposentado. Bom, o que a gente percebe que é coincidência, é um período que realmente foi antes do processo aí de junho para cá, antes da eleição. Vamos ver como vai sendo, né? Há um pedido, inclusive, de que segure os preços do combustível até a eleição. E há também, como eu já te falei um pouquinho antes, há a proposta de já a atenção de começar a aumentar a partir de novembro os preços do combustível, o que, se isso acontecer, voltaria toda uma retórica aí, né, de observação do aumento de preços, né, que o ICMS, por exemplo, ele teve uma redução, ajudou a reduzir. E, Jamil, detectando uma melhora no núcleo de alimentação, essa taxa negativa, ela se aproxima mais da realidade das pessoas? Bom, ela dá um processo de alívio, com certeza. Mas se você continuar vendo o processo de perda de poder de compra do consumidor, ainda, né, como a gente já comentou também ainda outras vezes, um processo de subtrabalho, não é subtrabalho no sentido seguinte, por novas legislações trabalhistas e por tudo. A pessoa está reduzindo o horário de carga de trabalho, ela está ganhando menos por causa disso. Então, a gente não basta, às vezes, a gente analisar um fator, né? Como se simplesmente abaixa, reduzem os preços e as pessoas vão começar a consumir. Então, existe aí a renda da pessoa, né? A confiança que ela vai permanecer no emprego. Você tem ainda um número alto ainda, né, crescente de pessoas na informalidade, que é variável o ganho dela, né? Não é uma coisa muito garantida pela informalidade, vamos dizer assim. Então, todo esse processo, é o que eu falei, vai depender muito da percepção do consumidor do que ele está vendo para o futuro, né? Se ele já começa a observar, por exemplo, que pode aumentar uma gasolina e com isso o preço vai aumentar, ele vai restringir seu consumo, ele vai continuar consumindo, né, da mesma forma e se aguardando, se segurando para o futuro. Então, mesmo que essa melhoria
né, micro tenha sido identificada e até celebrada, a análise macro não pode ser deixada de lado. Não, até porque que você acompanha a nível mundial, você tem ainda uma crise, né, vamos dizer assim, acabou de passar inclusive aqui, entre Ucrânia e Rússia, você ainda vê um crescimento global, segundo o FMI, reduzido, que talvez na média não passa de 3%, né? Ou seja, então não é só uma expectativa aqui nacional, é todo um contexto mundial que nós estamos inseridos e que realmente, pelo processo de comunicação, de inserção das pessoas, né, no processo de redes sociais e de informações, elas são mais informadas e com isso também se garantem, vamos dizer assim, com mais informações, um processo de mais equilíbrio na tomada de decisão. E essa queda aí que tem acumulado 3 meses seguidos é algo que tem visto aí que é bem diferente do normal pelos últimos anos, né? O que a gente pode, então, aqui a gente pode, esqueci a palavra. Entender, perceber. Isso. O que a gente pode perceber desse acúmulo aí de 3 meses seguidos? O que pode estar levando? Esse reflexo de que isso está acontecendo por 3 meses como seguidos. consequência, né? Qualquer causa. Sendo algo que realmente não é comum de se ver acontecer. Praticamente é uma consequência de um trimestre que teve a redução do CMS. Né? Então, com isso, isso vem reduzindo os preços de um produto. Só que a gente tem exemplo na história de planos econômicos, né, de congelamentos, bem lá atrás, vamos dizer assim, né, mas a história ensina muito, e que quando você solta os preços depois de um congelamento, há uma grandeza muito grande nos preços das coisas, né? Por quê? Só para a gente entender um pouquinho, na época que houve congelamento, produtos já tinham tido aumento, outros não. Ou seja, então quando soltou, aqueles descontaram tudo que não tinha aumento e outros, né, como estavam no patamar já ideal, não aumentaram. Mas, de uma forma geral, teve muito aumento do preço das coisas. Então, eu não estou comparando isso a um congelamento, mas é um incentivo, ou é uma maneira de segurar os preços que não tem como segurar por muito tempo. Né? Porque o petróleo, né, ele é uma commodity. Quem dita o preço é o mercado internacional. Então, a partir do momento que o mercado tem muito mais poder de barganha do que as políticas implantadas internamente, a partir do momento que, né, você tem uma redução da produção, que isso vai elevar os preços, quais são as outras ferramentas que a gente vai ter que utilizar, a não ser, né, uma parcela de redução de CMS e até quanto? Né? Já que você tem uma empresa hoje, a Petrobras, que ela tem seus acionistas, até que quanto eles vão, né, ter essa concordância de não ter todo um processo de um ganho em suas ações que eles compram da empresa. Jamil, a gente recebeu também aqui a mensagem de um telespectador que não se identificou e eu acho que diz muito sobre o que a gente está desenvolvendo aqui na nossa entrevista, que é essa questão de um contexto que a gente precisa analisar todos os fatores, né? Uma combinação de fatores. Ele pergunta o seguinte: o salário não aumentando, essa redução faz efeito na prática? Bom, é lógico que quando dá um poder de ganho, né, um aumento real no salário, com certeza a propensão ao consumo é maior. Né? Então, o que acontece? Se você também não tem ganho real, qual não tem acontecido, né, é um fator de, sim, realmente segurar uma inflação, vamos dizer. Se a pessoa não consome, vai segurando, não tem poder de compra, né, ela influencia, ela fortalece a questão de não aumentar os preços. Tanto é que quando você teve, né, no passado esse reajuste, né, não só na inflação, mas ganho real, você vê uma tendência maior no consumo, né? Por quê? Você tem um aumento real em cima da inflação, ou seja, você cobriu a inflação e ganhou mais um pouco. Né? Então, anteriormente, você vinha de gatilhos. Deu inflação, você aumentava. Depois você vem com projetos seguinte, não só a inflação, mas como o PIB anteriormente, dos anos anteriores, então teve um aumento real. E hoje, pelo que a gente está verificando, é simplesmente o IPCA. Então, se o IPCA realmente, o que ele vai dar? Simplesmente a comparação com a inflação e não vai dar poder de compra. Né? Então, quer dizer, você tem uma queda do poder de compra simplesmente porque os salários estão abaixados pela redução da carga horária, todo esse processo, e o salário ele não está sendo reajustado com o ganho real. Então, isso fortalece realmente, também ajuda a segurar uma inflação, com certeza. Jamil, a gente vai dar uma pausinha no nosso bate-papo para ir para o nosso intervalo. E você aí de casa, tá com alguma dúvida? Então manda para a gente no WhatsApp 32999397416
ou no Instagram, @TV Diversa. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos a conversar sobre deflação. Já estamos de volta com mais Manhã Diversa para você. Agora são 10 horas e 49 minutos e hoje nós estamos conversando sobre deflação, já que pelo terceiro mês seguido o Brasil apresentou queda nos preços de produtos e serviços. E quem está tirando nossas dúvidas sobre esse assunto é o economista José Jamil Alum, que já é de casa, está sempre aqui com a gente. Jamil, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente, esclarecer sobre esse assunto e vamos continuar entendendo sobre isso, né? Vamos falar um pouco agora sobre os 4 grupos de produtos e serviços que a pesquisa aí apontou que tiveram essa queda no mês de setembro, que é alimentação e bebidas, transportes, comunicação e artigos de residência. O que a gente pode analisar sobre esses 4 grupos? Bom, isso tem toda uma influência realmente da queda de ICMS. Se você diminui o transporte, a logística e o custo operacional, são produtos aí diretamente ligados, né, a essa redução de ICMS, principalmente a questão de telecomunicação, porque o ICMS foi para cima disso também, né? Então, a princípio, foi o que eu estou comentando, né? A gente tem que observar como é que vai daqui para frente. Isso vai continuar depois de novembro? Vai ter aumento ou não do combustível? Como é que vai fazer? Essa pressão no mercado externo para redução de produção de petróleo, vai conseguir manter o preço interno do jeito no patamar que está hoje? Pelo menos o que a gente vê, né, de estudiosos, colegas e a mídia, matérias, artigos, não é isso que é a tendência, né? E essa redução do teto do ICMS e também do preço, né, do barril de petróleo, né, do preço internacional, é aí que se dá a questão do preço dos combustíveis, da queda? Sim, essa pressão internacional porque é uma commodity, né? Então, se lá aumenta, não tem como o Brasil não ser, como é que se diz? Acompanhar. Não tem poder de barganha para isso. Mas tem uma coisa também agora, com essa questão do empréstimo consignado, a gente tem que observar também se as pessoas sentindo uma melhora no poder de compra porque pegou um empréstimo, se ela vai quitar a dívida antiga ou vai começar a gastar nesses tipos de produtos, alimentícios ou não. Porque se de repente tem um aumento, né, considerável por empréstimos, pode aumentar, então esse trimestre da deflação pode não ocorrer. Só que as pessoas que estão, né, a gente tem que observar o seguinte, esse valor é até dezembro. Esse empréstimo, ele vai acarretar quase, pelo menos o que tem falado aí, quase 50% você vai pagar mais. Então, é uma coisa, assim, momentânea, né? É realmente aquelas pessoas que peguem na necessidade, realmente urgente, que pagar dívidas com taxas de juros que estão altas e não sair simplesmente pegar um empréstimo, porque esse valor é até dezembro, né? E você vai ter um empréstimo para o ano que vem todinho, isso pode te dar até 50%, vamos dizer assim, a mais do que você pegar de empréstimo, né? E a gasolina, apesar dela ser um dos principais fatores aí ligados a essa redução nos preços nos últimos meses, ela não está na cesta de consumo da maior parte da população. É possível a gente dizer, então, que a gasolina talvez seja um bem de luxo? Bom, você percebeu que um dos produtos que mais baixou foi, né, os combustíveis. Ela não faz parte, né, de um bem de luxo, né? As pessoas que têm o consumo são pessoas talvez autônomas e de uma renda melhor. A maioria que você vê hoje, trabalhadores e outros, é transporte público. Não tem carro, não. Então, esse item como combustível, ele nessas pessoas, nesse nível de renda, eles não afetam. O que vai afetar são as necessidades básicas, iniciais, como é comer, beber, né, um teto para morar, um emprego, segurança, e isso que são os fatores que a gente chama os fatores primários, vamos lá embaixo, de necessidade do ser humano. E, Jamil, nesse quesito da alimentação, né, a deflação ela tem sido celebrada, como a gente falou, mas eu acho que agora você puxou muito bem esse assunto também com relação a quem tem ainda alguma dívida a ser paga, e aí pode acabar fazendo uma bola de neve, né, de algo que aparentemente poderia ser um caminho de solução. Que dica que a gente pode dar para essas pessoas no sentido de alerta, de às vezes não ser refém de um extremo que aparentemente é bom, mas que lá na frente pode ter consequências ainda mais preocupantes, se não, né, devidamente cuidados? Bom, é uma, vamos dizer assim, uma receita provisória, pontual, né? E que, a princípio,
a dica normal seria a sugestão que estejam quitando, seja necessário quitar dívidas com taxas de juros altas. Né? Se você tem conta corrente, cartão de crédito com taxas mais altas, vale a pena você pegar um empréstimo menor, né, vamos supor, para quitar. Caso pegar simplesmente para tentar aumentar um padrão de vida momentaneamente, é o que você já comentou aí, você vai aumentar uma dívida, vai criar uma bola, porque depois esse valor que você está recebendo, você não vai ter para pagar essa dívida sua. Então, quer dizer, vai ficar com a dívida anterior, né, e com a dívida atual, né? É o que você falou, vai ficar uma somatória aí de dívida, uma bola de neve. Sim, então estabelecer essas prioridades, né, realistas, ver realmente o que dá para quitar e não se acomodar com o contexto, né, querendo às vezes subir ali um padrão de vida, quando na verdade não vai conseguir ser mantido por muito tempo. Sim, e até porque o que a gente percebeu também, vale a pena a gente trazer em relação aos estados, essa queda do ICMS, não é só em relação à queda dos preços, né, que foi determinado, mas você teve em alguns setores, já foi pelo menos que tem apontado, é que a industrialização abaixou, caiu, ou seja, a produção caiu, né? Isso quer dizer o seguinte, a partir do momento que eu não produzo, eu não pago imposto para o Estado, né? O Estado não recolhe. Mas os impostos, os ICMS que o governo vai ter que transferir por essa redução como comprometimento, então você verifica aí que, se não me engano, eu acho que só 22 estados vão ficar bem abaixo de receita, vão estar assim, apertando para poder manter seus compromissos na saúde, na educação, na infraestrutura. Por exemplo, o estado de Minas, há um tempo atrás, acho que eu já até comentei aqui, havia pelos técnicos uma perspectiva, inclusive, se continuasse esse ambiente, de já começar a parcelar o funcionalismo estadual ano que vem. E talvez outros estados, se continuar nisso, talvez também entre nessa mesmo patamar, né? Então, Jamil, para a gente encerrar, concluir o nosso bate-papo de hoje, quais que são as previsões que a gente pode fazer daqui para frente? A gente pode esperar aí, talvez, a gente está comemorando essa queda, mas esperar aí uma subida abrupta de novo. O que a gente pode prever aí, esperar até para a gente tomar cuidado, né, para não ficar com a esperança muito alta e acabar, como a gente conversou aqui, se enfiando. Brinco que a gente economista tem tendência à futurologia, né? Eu me ponho totalmente por fora disso. O que eu sugiro é que as pessoas tenham muitas informações, tomem muitas informações, façam um planejamento financeiro, né? Percebam a tendência, se puder. Tem muitas informações, em qualquer lugar hoje você consegue informações, né? E se planejem, né? Não pegue empréstimo por pegar, mantenha aquilo que possa, dentro das suas possibilidades, da sua renda, se você está empregado, mantenha, né? E sempre possibilitando-se, quando possível, ter sempre uma reserva, quando possível, se é possível, manter uma reserva e planejar essas coisas, não sair muito, porque é muita diferença, né? No marketing a gente fala muito isso, você racional e emocional, né? Então tentar equilibrar esse emocional com o racional para ter um processo de compra bem equilibrado e não sair aí fazendo endividamento sem necessidade. Então sejamos, né, sempre realistas, estabelecendo ali esse equilíbrio. Muito obrigada, viu, José Jamil Adum, economista, falando aqui pra gente, né, sobre deflação, e seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço falar de mais economia, uma vez. as portas vão estar sempre abertas. E a deflação a gente sabe que causa aquecimento na economia e, consequentemente, aumento também na oferta de empregos. Com o fim do ano cada vez mais próximo, as vagas para empregos temporários são uma ótima oportunidade para quem quer se inserir no mercado de trabalho. E na hora de começar um novo emprego, seja temporário ou permanente, a carteira de trabalho não pode faltar. A versão digital do documento, lançada em 2019, passou a ser ainda mais utilizada durante a pandemia e já superou a marca de 1 bilhão de acessos. O documento pode ser acessado pelo computador ou pelo smartphone e veio para facilitar a vida de trabalhadores e empregadores. Já foram habilitados mais de 68 milhões de documentos digitais, com mais de 37 milhões de dispositivos Android e iOS ativos. Somente este ano, foram 462 milhões de acessos. Desse total, 45% do acesso aconteceu via celular ou tablet. Com a pandemia de Covid-19, que expandiu o trabalho e os serviços remotos, o uso da carteira de trabalho digital teve um grande crescimento. Em 2020, primeiro ano da pandemia, foram registrados 270 milhões de acessos.
A versão eletrônica reúne contratos de trabalhos antigos e novos e as respectivas anotações. A carteira digital cruza as várias bases de dados do governo com as informações inseridas pelo empregador no e-Social, Sistema de Registros de Dados Trabalhistas. O documento eletrônico consolida informações do contrato de trabalho, salário, registros de férias, pagamento de 13º, rescisões contratuais e demais eventos ligados ao histórico do trabalhador. Para acessar a carteira de trabalho digital, basta baixar gratuitamente o aplicativo na loja virtual da App Store da Apple ou no Play Store do Android. Também é possível acessar pelo site gov.br. E no próximo bloco tem mais Bora Rangar, e a receita de hoje é o Galbao, um lanche taiwanês muito saboroso. O intervalo é rapidinho e a gente já volta.